O que eu percebo hoje nos atendimentos que eu faço de consultoria de amamentação? O maior problema que eu tenho, que sempre sou procurada, são por mulheres que acabaram de ter os seus bebês e que não fazem a menor ideia de como amamentar os seus filhos. E é muito ruim pensar nisso, né, e atender uma mulher e pensar que ela passou por todo o período gestacional e ela não teve nenhuma informação sobre a amamentação. E que agora que ela está ali com uma criança no colo, que tem fome, que quer mamar, uma criança que necessita de mamar, ela não consiga fazer isso. Ainda mais quando a gente pensa que ela acabou de ter um parto, então aquele período pós-parto, esse início de puerpério, principalmente para as mulheres que tiveram um filho pela primeira vez, ele é muito intenso. E é difícil para que elas assimilem naquele momento tudo que elas precisam assimilar para conseguir efetivamente amamentar. E ainda mais, atrelado a isso, um problema que sempre vem até mim é o fato de ter sido ofertado mamadeira com fórmula infantil para a criança ainda lá no hospital, na maternidade, e aí estabelece-se essa amamentação por fórmula e por mamadeira, e quando a mulher recebe alta, quando ela está em casa, que ela se depara com aquele universo ali, com aquele momento em que ela quer amamentar, em que o leite dela desceu, ou às vezes não desceu, mas que ela quer amamentar, tem o desejo de amamentar, o que acontece? O seu filho não pega o peito, ela não consegue fazer ele amamentar, ele rejeita o peito, ele chora muito, fica irritado. E aí, quando ela dá a mamadeira, tudo isso se desfaz, a criança dorme muito. E aí ela se sente incapaz e despreparada para poder oferecer o que ela tanto desejou para o seu filho, que é o seu leite. E é muito difícil ver uma mulher passar por isso. E ali a gente tem que lidar com isso naquele momento ali, com essa demanda tão grande. É por isso que no primeiro vídeo dessa série de pré-natal da amamentação, a gente precisa falar sobre a importância em se ter o máximo de informações, em buscar o máximo de informações sobre a amamentação ainda durante a gestação. E é para isso que eu tô aqui. E uma dos caminhos que você pode trilhar é falar com o pediatra que vai receber o seu filho quando ele nascer. Se você estiver no hospital público, muitas das vezes não é o pediatra que vai atender o seu filho nos primeiros dias, né? Vai ser o médico ou a médica que estiver atendendo lá na unidade de saúde, lá no ESF. Mas ainda assim você pode falar com esse profissional durante a gestação, falar com o profissional de enfermagem que também atende nessa unidade básica, para que ele te dê o máximo de informação que você precisa sobre a amamentação, para que quando você tiver com seu filho amamentando, você possa ter ali uma referência para poder tirar suas dúvidas, para poder recorrer quando você achar necessário, quando você precisar de ajuda. Se você vai ter o seu filho no hospital particular, esse caminho é um pouco mais fácil, porque muito provavelmente você já sabe quem é o pediatra que vai pegar o seu filho, né, que vai receber o seu filho ali durante o nascimento, e aí você pode marcar uma consulta com esse pediatra ainda na gestação, para poder falar sobre as suas dúvidas, os seus anseios e principalmente o seu desejo em relação à amamentação. Porque quando a gente deseja amamentar, a gente em momento nenhum está pensando em mamadeira, a gente está pensando em fórmula, a gente está pensando em bicos artificiais. A gente tem a imagem simplesmente de estar com o nosso filho nos braços e ele tá lá bonitinho no peito amamentando. E muitas das vezes o que é idealizado durante a gestação não é concretizado no pós-parto, né, depois do nascimento, no momento da amamentação, não porque você não seja capaz, mas porque não foi te dado informações suficientes, ou muitas das vezes nenhuma informação, sobre como é esse processo, sobre como isso vai acontecer, sobre quais são os desafios e de tudo que você precisa saber para que você esteja tranquila e segura para poder amamentar o seu filho.
Então, procure essa informação durante a gestação, procure o pediatra se você tiver acesso, ou o médico que vai te atender depois no pós-parto, tá? E uma coisa muito importante e fundamental é entender o comportamento do seu filho assim que ele nasce. A gente vai falar aqui de esterogestação e é importante falar disso, porque se você não entender o comportamento do seu filho, por exemplo, você não vai saber por que, que ele chora. E todas as vezes que ele chorar, você vai achar que é fome. E aí, quando você coloca no seu peito, você tem a recusa, você vai achar que o seu leite não é suficiente, que você não consegue amamentar, simplesmente pelo fato de você não entender que a criança ela tem várias demandas e ela chora por vários motivos, tá? E aí nem sempre ela vai estar com fome e é a amamentar que vai resolver aquele choro. Então, é necessário e é fundamental que você entenda isso para que você consiga, de fato, estabelecer a amamentação para o seu filho, tá? Então, essas informações, várias dessas informações vão estar aqui nessa série de vídeos sobre o pré-natal da amamentação, mas é fundamental que o primeiro pensamento seja esse, de que você precisa de informação, de que amamentar não é instintivo, de simplesmente eu vou colocar o meu filho no peito e ele vai mamar. É sim necessário ajuda para isso, mas nem todo mundo precisa de uma consultora de amamentação quando já está com o problema. Você já pode fazer essa consultoria de amamentação durante o pré-natal, para que você já esteja munida de informações, para que você coloque em prática depois, no pós-parto, e que tudo aconteça de uma forma mais tranquila, tá? Então, eu te espero nos próximos vídeos aqui dessa série do pré-natal da amamentação, porque vamos ter muita informação, muita dúvida para poder ser tirada aqui. E aí, você pode colocar a sua dúvida aí nos comentários, tá? Pode colocar por aqui, pode colocar lá pelo Instagram. E não esquece de curtir esse vídeo também para que ele chegue para mais pessoas e encaminhe também para as mulheres que estão gestantes, que você conhece e que vão também se beneficiar dessas informações, porque o maior número de mulheres informadas garante que mais mulheres consigam amamentar, que mais crianças sejam amamentadas, e o benefício ele é para todos nós, para vocês que conseguem amamentar, para mim como profissional que consigo ajudar de alguma forma. Então não esquece de compartilhar com as pessoas e nem de deixar a sua dúvida para que eu saiba quais são as principais dúvidas, os principais assuntos, para que eu consiga montar os vídeos de acordo com isso que vocês trouxerem para mim e para que a gente consiga, então, fazer uma rede de apoio e de informação muito grande para ajudar o máximo de mulheres.